6. Iremos ler os primeiros 8 versículos. Isaías capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Se tiver dificuldade de achar, você vai em Salmo e vai passando lentamente o que você acha. Livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Observe se tem alguém sem Bíblia e divida sua Bíblia com a pessoa que esteja mais próxima de você. Isaías capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Que eles observaram como o ser humano, talvez até nós também já fizemos isso, como temos uma facilidade enorme de resolver o problema dos outros. Já viu? A pessoa sabe educar o filho do outro, a pessoa sabe administrar o dinheiro do outro, a pessoa sabe corrigir o casamento do outro. Sempre que você tem um problema, tem alguém que tem uma solução. Sempre tem alguém que vai dar um palpite. É interessante como nós temos essa habilidade. E chega ao ponto, às vezes, de nos tornarmos até médicos. Alguém está com uma dor, a gente tem um remédio para aquela dor, tem um chá para aquela dor. Nós temos solução para todos os problemas, temos dicas para toda a situação que a pessoa passa. Queridos, profeta Isaías é conhecido por muitas pessoas como um profeta messiânico, um profeta que falava muito sobre o Messias, sobre Jesus. E o profeta Isaías, alguns estudiosos dizem que ele tinha uma ligação com o rei Uzias. E quem era o rei Uzias? O rei Uzias, queridos, foi um homem muito próspero, um homem que ele conseguiu equilibrar a finança de Israel, de Judá, um homem que veio Judá ficar muito bem, muito rico. Ele guerreou contra os filisteus e tomou algumas cidades dos filisteus. E a Bíblia diz que ele ficou tão famoso, de tão rico, que a fama dele foi até o Egito, foi até em outro país. O pessoal começou a temer ao rei Uzias. Mas em dado momento, o rei Uzias começou a ficar autoconfiante, começou a ficar soberbo, começou a achar que ele podia fazer e acontecer. Em dado momento, o rei Uzias, ele entra no templo para oferecer um sacrifício a Deus, queimar um incenso. E isso não era permitido a não ser os sacerdotes. E aí 80 sacerdotes tentaram resistir, falando: não, rei Uzias, não faça isso. Você não pode fazer isso, não é do seu ofício. E ele insistiu. Quando ele insistiu, queridos, na hora, a Bíblia diz que brotou uma lepra na testa dele, apareceu uma lepra na testa dele. Eles olharam, todo mundo se afastou dele, todo mundo assustou. E ele percebeu também que estava leproso, e ele correu para sair de dentro do templo. E daquela época em diante, o rei Uzias ficou governando de fora da cidade, porque em Judá não podia ter pessoas leprosas, independente de quem fosse. Um rei de tanta influência, de tanto poder, estava do lado de fora. Então Israel ficou naquela situação. O filho de Uzias, Jotão, ele governava segundo a ordem do pai. A gente sabe que dificilmente alguém faz do jeito que você quer. Em dado momento, como o texto que nós lemos, morre o rei Uzias. Israel já estava abalada,
Judá já estava abalado porque o rei não estava presente. Tinha que vir, alguém tinha que ir lá onde ele estava, pegar a ordem, passar para Jotão, seu filho, para ele passar. Israel já estava no momento de crise. Judá já estava no momento de crise. E aí morre. Quando morre Uzias, a ideia era, agora o trono está vazio. E quando Deus me deu essa palavra, eu fui preparando, e parece muito com a situação no Brasil. Muito parecido. E aí morre o rei Uzias. O interessante é que quando chegou aquele momento de desespero, Isaías, homem de Deus, ele não olha para o trono vazio, ele olha para Deus. E aí veio o próprio Deus, no trono de Deus, reinando, cheio de anjos. A veste de Deus encheu o templo, e os anjos voavam, e os anjos adoravam a Deus. E aí Isaías cai em si e falou, opa, eu vi a Deus. E aí, antigamente era o seguinte, quem visse a Deus era morto. Não porque alguém matava, porque a santidade de Deus iria consumir uma pessoa pecaminosa. E Isaías fala, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de uma turma, de um povo também, que os lábios são impuros. E ele ficou desesperado, mas agora eu vou morrer. Eu vi o rei do exército. E na hora Deus manda um serafim. E lá no altar, pega uma brasa e toca nos lábios. Isaías falou, agora você não tem mais pecado. E aí naquele momento, queridos, Deus permite Isaías ouvir uma conversa no céu. Isaías ouve um diálogo no céu. E Deus conversando fala, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías se mete na conversa e fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Nessa noite, querido, eu quero estar falando, em tempo de perda, em tempo de crise, o que fazer? Quando você está perdendo, quando você está em crise, quando você perdeu alguma coisa, quando você perdeu algo, ou quando as coisas não estão indo bem, quando as coisas estão difíceis, o que fazer? E aí eu comecei a preparar, Deus foi me dando. E a primeira coisa, queridos, em tempo de crise, em tempo de perda, em tempo de problema, primeira coisa que eu vejo aqui, e eu aconselho você, olhe para Deus. Glória a Deus. As coisas estão difíceis, as coisas não estão fluindo, as coisas não estão acontecendo, olhe para Deus. E aí, querido, a gente observa que não é uma novidade que eu estou trazendo. O Salmo 121 diz, elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. E aí, querido, nós vamos observar que sempre que estivermos em problemas, em dificuldade, em aperto, que seja financeiro, seja de saúde, seja de relacionamento, a gente tem que aprender a não olhar para aquilo que está à nossa volta. Olhar para Deus, olhar para o trono de Deus, ainda que não haja controle sobre a sua vida, ainda que não haja uma solução para a sua vida, a visão celestial sempre é de esperança e é mais bela que a visão aqui. Mas conta-se uma história bíblica que aconteceu. Deus começou a mandar comida para o povo de Israel. Havia um povo que Deus levou para o deserto. E aí era Deus que sustentava o povo no deserto. Aí o povo começou a comer. Chegou uma hora que o povo começou a reclamar. No começo era pão e carne. Oh, glória, pão e carne, Jesus. Aí 15 dias, pão e carne. Um mês, pão e carne. 3 meses, pão e carne. 1 ano, nossa, pão e carne. Sabe o que Deus fez? Mandou serpente. E nisso o povo começou a reclamar de Moisés. Por que você me reclama do líder? Não sei por que o pessoal reclama do líder. Começaram a reclamar de Moisés. Aí Deus tirou e mandou serpente no meio do povo. E a serpente começou a picar o povo morria, começou a picar o povo corre para Moisés e fala, Moisés, estamos reclamando de você e de Deus, faça alguma coisa. Aí Moisés corre para Deus, Deus fala, Moisés, faça uma serpente de bronze, para que todo aquele que for picado pela serpente, olhar para a serpente de bronze, será curado. Mais uma vez Deus fala, povo, olhem para mim. Povo, não olhe o que falta para você, o que você está passando, olhe para mim. E aí lá em João capítulo 3, versículo 14, 15, 16, Jesus fala isso. Assim como a serpente foi elevada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhar para Jesus seja salvo. Quer resolver o seu problema, meu querido? Olhe para o alto. É de lá que vem o seu socorro. Se olhar para a prefeitura não resolve, olhar para o seu marido, para a sua esposa não resolve, olhar para o governo não resolve, olhar para o presidente da república não resolve. Olhe para Deus. O seu olhar em Deus sempre tem uma visão diferente.
Amém? Em tempo de crise, em tempo de perda, olhe para Deus. A segunda coisa que o texto nos ensina, queridos, é que Isaías, ele olha para Deus e ele sente a situação dele. Isaías, no momento, ele reconhece: nossa, eu olhei para Deus, vi a glória de Deus, agora eu vou morrer porque eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um pecador. Segundo passo, em tempo de crise, se humilhe na presença de Deus. Aleluia. Isaías reconhece o pecado dele, Isaías reconhece o pecado do povo dele. E queridos, geralmente quando estamos numa crise, quando nós perdemos algo, ou estamos perdendo, a gente tenta achar um culpado que não seja a gente. Não, alguém é culpado menos eu. Está dando coisa errada, não, eu não sou culpado. Deve ser alguém que é culpado. O casamento deu errado, deve ser alguém que é culpado. Deu errado, e alguém é culpado. Não, eu não tenho que melhorar em nada, eu não tenho que consertar nada. Isaías, querido, ele nos ensina que em tempo de crise é tempo de a gente se humilhar para Deus. É tempo de a gente reconhecer as nossas falhas, reconhecer que ainda que em escala bem menor, eu tenho participação naquela crise ou naquela perda. Isaías reconhece e fala: eu sou pecador. Mas, querido, não é só Isaías que faz isso no momento de crise. Quando Neemias estava vendo a tragédia em Jerusalém, Neemias ora e fala: Senhor, eu tenho pecado e o meu povo tem pecado também. Queridos, em tempo de crise, é momento de a gente se humilhar, se colocar à disposição de Deus. É falar: Senhor, eu preciso do Senhor. Não é ficar revoltado contra Deus, não é questionar Deus, não é se levantar contra Deus, não é fazer pirraça contra Deus. É falar: Senhor, eu sou pecador, o que está acontecendo, eu mereço o que está acontecendo. A crise que eu estou passando, eu mereço porque eu sou pecador. Eu estou perdendo algo, eu mereço porque eu sou pecador. Queridos, o tempo de crise é tempo de se humilhar na presença de Deus. Aleluia. Aí lá a palavra de Deus diz: humilhai-vos sobre a potente mão do Senhor, que no seu tempo ele vos exaltará. Lá não fala questionai, lá não fala reclamai, encurralai Deus, mas não fala humilhai-vos. Reconheça a sua pequenez, reconheça as suas falhas, reconheça os seus pecados, reconheça que você é uma pessoa que precisa de Deus constantemente. Em tempo de crise, em tempo de dificuldade, em tempo de perda, primeiro, olhe para Deus. Dirija o seu olhar, dirige os seus pensamentos, dirige a sua dor na direção de Deus. Segundo, se humilhe na presença de Deus, se humilhe para Deus. Vá de joelho na presença de Deus, fala: Senhor, eu tenho pecado, eu tenho plantado pecado, eu tenho plantado coisas erradas, eu tenho plantado desperdício, eu estou vivendo uma fase difícil, eu tenho uma parcela de culpa. Primeiro, em tempo de crise, olhe para Deus. Segundo, em tempo de crise, se humilhe na presença de Deus. Aí a gente observa, queridos, o terceiro ponto, em que Isaías reconhece que é pecador. Isaías reconhece que erra. Ele não joga a culpa no rei Uzias, ele não joga a culpa em Jotão, ele não joga a culpa em ninguém. Ele fala: eu sou pecador, e o povo que eu sou também é pecador, mas eu sou pecador. E naquela hora, Deus manda um serafim parar de adorar a Deus. Ele para de adorar a Deus. O serafim vai lá no altar, pega uma brasa, toca nos lábios de Isaías e purifica. Em tempo de crise, é tempo de ter novas experiências com Deus. Aleluia. Glória a Deus. É tempo, meu querido, de você reconhecer que é pecador e colocar-se à disposição de Deus, porque é na dificuldade, é no momento difícil que Deus quer se revelar a você. Aleluia. Está na hora de a gente se desligar daquilo que nos ocupa e nos preocupa, aquilo que nos tira o foco de Deus, aquilo que nos tira a atenção de Deus. Muitas vezes, queridos, em tempo de dificuldade, em tempo de crise, nós nos afundamos no problema, nós corremos na direção errada, nós nos dedicamos absurdamente a uma tarefa, na ilusão que é aquela tarefa que vai mudar a nossa história. Trabalhamos 10 vezes mais, fazemos serões atrás de serões, inventamos inúmeras atividades, esquecemos que tempo de crise é tempo de eu ter um novo de Deus na minha vida. E aí, queridos, me vem aqui a memória também, em dado momento, essa história é linda, se você nunca leu, vai lá em Zacarias capítulo 3.
O povo estava se preparando para reconstruir o templo. E tem um sumo sacerdote chamado Josué. Ele estava na presença de Deus. Vocês nem imaginam quem chegou na presença de Deus junto com esse sumo sacerdote Josué? Satanás. Satanás chega e aponta para Josué e fala: suas roupas estão sujas. Você não pode estar na presença de Deus. Oh, Jesus. Sabe qual é a reação de Deus? Sabe o que Deus faz? Na hora, Deus tira as roupas sujas de Josué e coloca a roupa limpa. Porque no momento de acusação, no momento de crise, no momento de dificuldade, Deus quer te dar uma experiência sobrenatural com Ele. Não importa se Satanás está te acusando, não importa se está faltando comida, não importa se há uma dificuldade no seu relacionamento, se a sua saúde não te ajuda, se seu marido não ajuda, se a esposa não ajuda, se os filhos não ajudam. Tempo de dificuldade, tempo de crise é tempo de ter experiência com Deus. Aleluia. É tempo de ficar à disposição de Deus e falar: Senhor, o Senhor parou isso na minha vida porque alguma coisa eu tenho que aprender. Tempo de crise, tempo de perda, é tempo de olhar para Deus. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Busque em Deus a solução. Espere em Deus. Ele sempre vai te agir, sempre vai te atender. Segundo, em tempo de crise, se humilhe para Deus. Fala: não sou prefeito, não sou governador, não sou presidente, mas eu tenho pecado contra o Senhor. Porque a Bíblia nos garante, queridos, a Bíblia nos garante que a oração de um justo pode muito ser suspeito. Então, se eu começar a orar pela prefeita, se eu começar a orar pelo governador, se eu começar a orar pela presidência, Deus pode mudar o meu Brasil, meu país, meu Brasil. Amém, igreja? Amém. É tempo de a gente se humilhar e falar: Senhor, não estou fazendo o que eu deveria fazer. Mas aí, queridos, tem a parte bonita. Eu gosto que Deus deixe a parte bonita para o final. No versículo 8, Isaías ouve uma conversa no céu. E Deus perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías levanta e fala: eis-me aqui, envia-me a mim. No tempo de crise, no tempo de perda, é hora de você atender o chamado que Deus tem na sua vida. Aleluia. Quando vem a crise, querido, é a hora de você falar: Deus me chamou para pregar, eu vou pregar. Deus me chamou para cantar, eu vou cantar. Deus me chamou para me salvar, eu vou lá aceitar essa salvação. É em tempo de crise que nós temos que atender o chamado de Deus. É quando tudo está dando errado. É isso mesmo que eu estou falando. Quando as coisas estiverem difíceis para você, quando as coisas não estiverem fluindo, corre para Deus, atende o chamado de Deus. Porque, queridos, Deus pode estar usando essa dificuldade para chamar a sua atenção e falar: eu tenho um plano na sua vida. Eu tenho um chamado na sua vida. Eu tenho um projeto na sua vida. E aí, queridos, é hora que Deus permite a gente perder coisas. Aí portas se fecharem, dificuldade bater na nossa casa. É hora que Deus permite uma divisão, uma separação. É hora que Deus permite as coisas ficarem bem apertadas. Aí eu posso olhar para Deus e falar: Senhor, eu tenho um chamado. Primeiro, o Senhor me chamou para salvação. Eu sou aqui para aceitar o chamado da salvação. O Senhor me chamou para uma íntima comunhão contigo. Eu estou unido com o Senhor. Eu estou aqui para atender o seu chamado. O Senhor me chamou para você uma obra. Eu estou aqui para você essa obra. Em tempo de crise, queridos, é tempo de atender o chamado de Deus para nossas vidas. Aleluia. Em tempo de crise, é hora de a gente se levantar e fazer aquilo que Deus quer para nossas vidas. E Jesus nos garante que quando buscamos a Deus em primazia, em primeiro lugar, tudo aquilo que a gente precisa, Ele atende. Deus chama um homem chamado Abraão. Devastada a tua terra, a tua parentela. Aí Deus fala: se você fizer isso, Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. E todas as famílias da terra serão benditas pela sua atitude. Queridos, em tempo de crise, é hora de a gente largar o nosso olhar humano, nosso olhar físico, e olhar para Deus. É quando eu olho para Deus que eu vejo que o plano de Deus para a minha vida é muito maior que o problema que eu tenho. Aleluia. Ainda que eu não veja a solução, ainda que eu não veja nem o túnel, tirar a luz no fim do túnel, mas quando eu olho para Deus, eu vejo a glória de Deus, eu vejo o poder de Deus, eu vejo, ainda que não tenha um controle sobre o meu país, sobre o meu estado, sobre a minha cidade, sobre a minha vida, mas Deus continua no controle, no trono do mundo, e Ele governa todas as coisas. Aleluia. Em tempo de crise é tempo de olhar para Deus. Tempo de crise é tempo de se humilhar para Deus.
É reconhecer as suas falhas. Tempo de crise é tempo de esperar que tem experiência nova de Deus para você. Aleluia. Salmo 46, versículo 10, ele fala uma palavra boa para a gente, fala: aqueitai-vos, fique quieto, para. Aqueitai-vos e saber que eu sou Deus. Pare essa agitação, para essa correria, para. Espere que você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Aleluia. Não preciso ficar desesperado em orar. Calma. Eu sei o que você precisa, quando você precisa, e eu vou te dar no tempo certo. Amém, Jesus. Deus tem experiências novas para todo mundo. Mas, queridos, no tempo de crise, está na hora de você assumir o seu chamado. Uns Deus chamou para mestres, outros para evangelistas, outros para pastores, dom de cura, dom de discernimento de espírito, dom de evangelizar. Há muitas coisas na sua vida que não estão fluindo, porque você não assume o chamado que você tem, o chamado que Deus fez na sua vida. E aí, queridos, quando as coisas apertam, qual é a nossa tendência? Deus, o que tem de errado? Deus fala: o que tem de errado? Estou te chamando há muito tempo, e eu tenho que chamar a sua atenção. Quando as coisas estiverem difíceis, quando as coisas estiverem complicadas, quando tudo sair do seu controle, que é fácil a gente perder o controle das coisas, quando o dinheiro estiver desaparecendo na sua mão, quando seus projetos não estiverem fluindo, quando você não tiver mais força, não olhe para as suas mãos, não olhe para as pessoas que estão em volta, olhe para Deus. Aleluia. Direcione o seu olhar para Deus, que todo aquele que olhar para Deus vai ter solução do seu problema. Amém. Quando as coisas fugirem do seu controle, não reivindique nada, se humilhe na presença de Deus, porque quem se humilha para Deus, Deus o exalta. Aleluia. Espere Deus agir. Deus tem experiências novas para você, e atenda o chamado de Deus para a sua vida. Abaixe sua cabeça, por gentileza, feche seus olhos.